Eu queria, primeiramente, agradecer ao convite, tanto do Coronel Secomandi, quanto do General Rui Moura, professor César, desculpa, César, César Bardo, pelo convite, né, nesse evento que eu acompanho já desde o ano passado, né, as primeiras tertúlias e as iniciativas. Tantos colegas já passaram por aqui, vejo aqui Marcelo, vejo outros colegas também do IFAM, como Adler, como a Vitor Sandra, Hugo, que está aí. Vitor Hugo, a Sandra Correia, enfim, todos já vieram de alguma forma falar, né, sobre, tanto do ponto de vista né, das fortificações como um todo, do patrimônio fortificado brasileiro, mas também, né, de todo um processo que inicia, e eu não tenho como iniciar a minha fala fazendo, né, uma referência ao Marcelo Brito, que por mais de 10 anos ele esteve à frente, né, da área internacional do IFAM, e muito da construção, né, dos processos de candidatura, inclusive ao longo de 2010, Marcelo, 2012 para cá, ele esteve à frente desse processo e consolidando uma área, né, onde as últimas, os últimos reconhecimentos dos bens culturais como patrimônio mundial no Brasil são muito bem referendados, tem uma consolidação, um trabalho técnico reconhecido, né, em âmbito internacional, e aonde esse especialmente, né, essa candidatura que acho que é um dos nossos maiores desafios enquanto uma proposta de candidatura de um bem seriado que abarca, né, praticamente todo o território nacional, né, em toda a sua extensão, e que desde o início, né, sempre se soube que o desafio maior dela seria, né, fortalecimento na perspectiva da gestão, né, pensando na gestão do sistema e consolidando também uma forma de trabalho em rede com esses bens e, ao mesmo tempo, trazendo o aporte, né, dessa candidatura, podendo propiciar também um conhecimento, uma construção interna, né, tanto do IFAM, mas também com todos os parceiros envolvidos na preservação do patrimônio, não só fortificado, mas defensivo brasileiro. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação. Antes disso, eu vou fazer menção a isso, né? Acho que, primeiro de tudo, né, como eu vou falar de um processo de construção de candidatura, e nós sempre, né, trabalhamos nessa perspectiva, e eu digo isso porque eu me somo, né, à área internacional do IFAM em 2016, naquela época também a convite do Marcelo, ainda como assessor internacional, né, da assessoria internacional do IFAM, e logo no momento em que a área também passa a se consolidar quando ela é incorporada, né, ao Departamento de Cooperação e Fomento do IFAM. Então, se criando uma área que se chama Coordenação Geral de Cooperação Internacional, e dentro dessa área uma divisão técnica afeta a conduzir, né, os processos de reconhecimento em âmbito internacional. Então, nessa perspectiva, né, essa candidatura especialmente, ela passa, né, o DNA dela, o início, né, como todo processo de candidatura relacionado à Convenção de 1972 da Unesco, e com todas, né, as diretrizes operacionais que criam, né, estabelecem os procedimentos de um processo de candidatura. Toda candidatura, para poder ser mobilizada e iniciada, ela precisa estar, né, a proposta, né, de poder mobilizar uma candidatura, os bens precisam estar inseridos no que se chama da lista indicativa. A lista indicativa é uma lista prévia, uma lista preparatória, que também o Estado parte, ou o país, né, ele submete à Unesco previamente um rol de bens que ele pretende mobilizar ao longo de pelo menos 10 anos num processo de reconhecimento. Então, em 2015 foi a última vez que o Brasil reviu a sua lista indicativa brasileira, e aonde esse conjunto, né, o conjunto de fortificações do Brasil, ele se insere. Então, logo em 2015, né, inserido na lista indicativa, e a mobilização inicial da candidatura inicia também, né, preparativos e tudo mais ao longo de 2016,
então, no que a gente chama da primeira etapa de uma candidatura, que é a mobilização e organização de informações. Então, logo em 2017, o passo, né, assim, estabelecendo o início de todo o processo, a ponta de lança dele, foi um seminário internacional promovido por nós, no âmbito da área internacional, justamente, né, sobre o enfrentamento, já sabíamos que nos impõe nessa candidatura de um bem seriado com 19 componentes, que seria relacionado à gestão, né, a gestão desses bens. Então, trouxemos experiências em âmbito internacional sobre boas práticas de gestão em fortificações reconhecidas como patrimônio mundial. Então, tanto experiências da Europa, quanto da América e Latinoamérica, especialmente, e, no caso, também as boas práticas e experiências em âmbito nacional. Esse seminário contou com a participação de todos os gestores das fortificações envolvidas, todas as superintendências, as unidades especiais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, que é o IPHAN, assim como todos os parceiros, né, desses territórios onde esses bens estão envolvidos. Então, foi um seminário que contou com um número de participantes de quase 200 pessoas, realizado no Forte das Cinco Pontas, né, que é um dos componentes dessa candidatura, na cidade do Recife. E de lá, né, foi uma semana de discussões extremamente ricas e enriquecedoras, né, com experiências inspiradoras e também trocas de experiências de desafios enfrentados, né, nessa perspectiva, e aonde saímos, né, desse evento com indicadores, né, com uma pactuação também e uma construção do que se chama a Carta do Recife, que dá algumas diretrizes de que seria, né, básico a esse processo de candidatura. E logo em seguida, né, nós já estabelecemos no próprio ano de 2017 que todo o processo de construção de candidatura, a gente mobiliza os agentes e atores, né, envolvidos com a gestão dos bens. E num processo mesmo de construção coletiva, de construção, pensando justamente numa gestão compartilhada, mas também numa construção compartilhada. Então, com isso, em 2017, mobilizamos ao longo de todas, né, o território de todos os bens envolvidos com a candidatura, a instituição de grupos de trabalho, grupo de trabalho técnico, envolvendo os gestores, envolvendo as instituições em âmbito governamental, né, tanto no município onde os bens se localizam, ou no estado, né, as instituições estaduais, e também de organizações da sociedade civil, principalmente envolvendo universidades, né? Vamos dar um exemplo no caso da Universidade de Pernambuco, onde o professor Marcos Albuquerque e outros, né, profissionais estão envolvidos, na Bahia, com a Universidade Federal da Bahia, Mário Mendonça, né, professor Mário Mendonça. Aí, em São Paulo, né, temos a Universidade de Santos, com a participação também de todo o envolvimento de técnicos envolvidos nesse processo, e outras, né, universidades ao longo de todo esse território. E de 2017 a 2019, a gente tem a primeira mobilização de organização, né, das informações. Então, primeiro a gente reúne o que se tem, né, de material já produzido, isso também é muito importante, que toda candidatura, a gente reúne já informações produzidas, né, então, e que vão subsidiar, de fato, a construção e elaboração do documento técnico, que é o dossiê. E em 2019, fizemos uma oficina, né, com os gestores especificamente das fortificações e também os agentes envolvidos, né, como eu disse, das instituições parceiras, lá em Florianópolis, já tratando um passo, né, mergulhando um pouco mais no que seriam, né, os dados ou enfrentamentos, né, de organização de informações e de preparação desses bens para o processo de candidatura. E no final do ano de 2019, um segundo seminário, que foi o Seminário Internacional também, aprofundando mais ainda a questão da gestão das fortificações, que foi realizado na Fortaleza de São João, lá no Rio de Janeiro, né, contando com o apoio, inclusive, do Departamento de Cultura do Exército, né,
DPH-SEX, e demais parceiros, né, como a Fundação Cultural do Exército, e contando com especialistas, né, internacionais. Estou vendo aqui o professor Rui Carta, que também veio fazer uma palestra. Sempre contamos desde o início, desde o primeiro seminário, com o Centro Patrimônio Mundial, com representação da Unesco, justamente falando o que é uma candidatura de um... Eu estou correndo para falar, vou fazer um parênteses, porque eu vou ter que falar de tanta coisa que eu acho, tenho medo que não dê tempo. Mas, voltando, desde o início, né, com o Centro Patrimônio Mundial, justamente falando sobre bens seriados são processos de candidatura mais complexos, né, e nesse caso mais ainda, né. Então contamos naquele momento com Alfredo Conte vindo, né, representar o Centro Patrimônio Mundial, justamente falando do que representa formatar uma candidatura como essa, né, e quais seriam os desafios a serem enfrentados. Também contamos naquele momento com a Milagros Flores, né, a professora Milagros Flores, que estava como presidente do Ecoforte Internacional. Então, desde o início, assim, toda a candidatura só é possível com a construção de parcerias, né, e com o envolvimento de uma rede, né, de atores e de envolvidos. E desde o início temos essa rede de apoio e de construção. Do ano de 2018 a 2020, então, reunindo, né, e coletando e organizando essas primeiras informações que subsidiariam a construção do dossiê, especialmente, né, no que é o cerne, né, da construção de uma candidatura, quanto à construção da narrativa e da justificativa dos valores, né, a serem reconhecidos em âmbito internacional, especialmente o valor universal excepcional, que é o que traduz, né, o reconhecimento em âmbito mundial, a instituição, né, desses comitês técnicos formados pelos grupos técnicos em cada local de inserção desses bens, né, nesse território, e também a contratação de consultores externos para apoiar cada localidade, ou seja, cada estado onde esse conjunto, né, esse sistema de fortificações estivesse envolvido na construção, né, das informações básicas a comporem o dossiê. Dito isso, uma figura importante em todo esse sistema e essa rede também de envolvidos, né, de parceiros e de técnicos envolvidos e de gestores, é que criamos o que a gente chama do Comitê Técnico Nacional, aonde figuram, né, especialistas como, vou citá-los aqui, como o professor Marcos Albuquerque, Ciro Correia Lira, como José Cláudio, né, que hoje está como o presidente do Ecoforte Internacional. Na época, quando iniciamos, ele era do Ecoforte Nacional. Também, demais, temos, além deles, contamos também com Adler, o Vitor Hugo Mori, né, especialistas do IFAM, né, na temática de bens fortificados. E ao longo dessa construção, a gente sempre reunia, enfim, afinando, né, essa construção, essa narrativa. Então, aqui alguns momentos de todo esse processo, como mostrando aqui as oficinas, né, que se reúnem em cada comitê técnico. Há uma primeira exposição que fizemos, né, no primeiro seminário internacional, aqui imagens da oficina em Florianópolis. E aí, depois de todo, né, esse primeiro passo, né, de organização de informações, começamos a segunda etapa desse processo, que é o upstream process, ou seja, que é a elaboração, né, do material para a primeira aproximação do dossiê, que seria a elaboração e o rascunho de um dossiê. Então, tínhamos programado em 2020 fazer a missão de assessoramento, que esse é o primeiro passo, né, também do ponto de vista da troca de informações com os especialistas, né, do Centro Patrimônio Mundial, especialmente especialistas do ICOMOS, nesse caso, que assessoram, né, a elaboração do processo de candidatura. Por conta da pandemia, o ano passado, tivemos um revés de tudo até então
que havíamos, né, planejado. Então, a missão de assessoramento não ocorreu por conta de que, pela pandemia, o próprio Centro Patrimônio Mundial não realizou missões de assessoramento, então, e até mesmo porque um número, uma demanda, né, de prioridades dentro do que eles poderiam atender naquele momento, deram prioridade a países que dependeriam de um apoio técnico maior do que o preparado, do que tudo que estava envolvido do Brasil. Então, não tivemos a missão de assessoramento. E com isso partimos, então, para a elaboração, né, e reunião já do que é o corpo, né, de um dossiê de candidatura. E, ao longo disso, também tivemos, além da pandemia, uma série de alterações também, né, institucionais e que né, nos colocaram outro ritmo, né, até repensar a organização desse processo, aonde partimos para uma aposta, né, de entrega direta do dossiê, sem ter feito, né, as etapas intermediárias de troca e de aferição mesmo, né, do que a gente vinha construindo ao longo desses anos. Com isso, em fevereiro agora, início de fevereiro de 2021, fizemos o que seria o rascunho, mas apostando numa entrega da janela, né, do cronograma Unesco do dossiê, sabíamos ali que tínhamos algumas lacunas, que temos lacunas por conta dessa dimensão toda desse trabalho, que é um trabalho de fôlego necessário, né, a essa candidatura e com o aporte técnico que embasa todo esse processo. Entregamos o dossiê, né, elaboramos, primeira vez reunindo todo esse trabalho ao longo, né, tudo que já produzimos ao longo de todo esse processo, e tivemos um retorno, né, que tínhamos ajustes a fazer e complementações de informações. Isso é muito importante dizer que todo o processo de candidatura, ele é assim, ele é um exercício de retorno, é um processo de vai e volta, vamos dizer assim, né? Como se fosse, por exemplo, uma construção de uma dissertação ou de uma tese, até acho que é muito mais uma tese pelo volume, né, de material a ser produzido e de extensão, né, do que se precisa. E nesse processo, né, é um aprofundar mesmo, né, uma discussão e uma troca de experiências. Então, isso faz parte, né, desse processo todo de construção. E o que a gente sempre aposta também, que o mais importante de tudo isso é o que esse caminho todo a percorrer, ele nos acrescenta. E nesse caso, desde o início, a gente já percebe, de 2017, vamos dizer até de 2015, né, quando se insere na lista indicativa, até hoje, 2021, a gente já viu alguns avanços, né, do ponto de vista de preparação, de melhorias e, inclusive, de ações que muitas vezes eram planejadas, mas que ainda não tinham fôlego, tanto financeiro, de recursos financeiros ou de recursos humanos, para que essas ações pudessem ser empreendidas, e por conta desse processo todo de mobilização da candidatura, se tornam, né, realidade. E isso se coloca, inclusive, do ponto de vista da organização de ações também, como política nacional, do próprio IPHAN e mobilização de parceiros, como, por exemplo, os planos de conservação, que uma metodologia, né, colocando a conservação algo a ser planejado e não só reativo, né, do ponto de vista de pensar de ações só que a gente, para quem, né, trabalha na área de conservação sabe, que muitas vezes a gente trabalha na perspectiva de sanar danos ou de algo que já está em processo mais acelerado. E nessa perspectiva dos planos de conservação, é justamente pensar à frente, né, de ser algo mais planejado, proativo, justamente apostando na manutenção, na conservação continuada. Outra questão importante de todo esse processo, a gente percebe também que muitos dos bens trabalharam também na perspectiva de já aprofundar estratégias de gestão
mais aprofundadas, elaboradas. Então, estamos, né, trabalhando nessa perspectiva de avanço, né, de outras parcerias do ponto de vista da gestão. Eu acho que eu tirei... Desculpa. Aqui. Bom, com isso, eu vou mostrar. Entregamos o dossiê, o que foi entregue, o que já foi produzido até aqui, e também um olhar para frente, né, mais para o fim do que ainda, né, podemos, nesse momento, quais serão, né, os nossos próximos passos diante de todo esse empenho, de todo esse trabalho necessário ao reconhecimento. Lembrando também que quando entregamos agora o dossiê, cada vez mais a Unesco ela vem exigindo, né, que os bens estejam de fato preparados do ponto de vista da gestão. A gestão tem se tornado de fato o grande, tanto calcanhar de Aquiles, né, no próprio processo da construção de uma candidatura, mas também é o que leva, né, eleva esses bens como de importância para a humanidade. Então, de preparo e de estar, de fato, não só no documento do dossiê, mas que, de fato, os bens estejam preparados, estejam organizados do ponto de vista da gestão. Aqui. Então, nessa tela aqui, eu trago só um resumo de um pouco do que é, né, o arcabouço, né, da estrutura de uma candidatura, né? Então, a Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, a base, né, de todo o patrimônio mundial, a atribuição de valor é o valor universal excepcional, e ele, né, ele é justificado, né, embasado pelos critérios os critérios de reconhecimento, que já são previamente, né, definidos, de 1 a 6, no âmbito do patrimônio cultural, a justificativa, né, os atributos de integridade, de autenticidade, que tem a ver com conservação, né, e um sistema, né, organizado, um sistema de proteção e também de gestão. Com isso, essa é a capa aqui do nosso dossiê entregue à Unesco, né, do conjunto de fortificações. Também fizemos todo um trabalho de pesquisa iconográfica, de um trabalho de fôlego, né, envolvendo toda a reunião de documentações afetas, né, a documentos históricos afetos a esses bens. E aqui, né, para a gente situar do que estamos, de fato, falando em toda essa candidatura. Então, aqui na América Latina, a dimensão do Brasil, e aqui a espacialização dessas 19 fortificações que fazem parte desse conjunto. Então, temos, né, a definição, esses bens eles estão inseridos em 10 estados da Federação Brasileira, e o conjunto todo representa a inserção de bens nas 5 regiões administrativas do Brasil. Então, o que é a justificativa, o que representa, né, essa candidatura? A gente está falando de um bem seriado, então são 19 componentes dispersos, ou seja, eles são descontínuos, né, uma base descontínua desses bens seriados, localizados, então, né, em 10 estados, e ela representa, de fato, né, esse conjunto de fortificações. Tínhamos um universo, partimos, né, de um universo, primeiro, sempre de bens já reconhecidos e acautelados em âmbito nacional no Brasil, que é a legislação de proteção do patrimônio cultural brasileiro, que é o Decreto-Lei 25, né, a legislação de tombamento. Então, temos um universo hoje de quase 150 bens que são relacionados ao sistema, né, defensivo brasileiro, quase 150 bens. E desse universo, quais seriam esses critérios de seleção para chegar a esses 19 bens? Então, primeiro de tudo, são os bens mais representativos, né, do que a justificativa desse conjunto
de uma estratégia de ocupação, né, de expansão territorial, pensando numa perspectiva, né, de ocupação do período colonial brasileiro, né, então, que definiu, né, as fronteiras do que hoje, né, as fronteiras geopolíticas do que hoje compreendemos como o Brasil, e essas fronteiras marítimas, terrestres e fluviais, estabelecidas, e o nosso recorte temporal, né, num processo de 3 séculos, né, do século XVI ao século XIX. Por que isso? A gente está pegando justamente no âmbito, né, dos tratados e do que impulsionou e que essas fortificações elas materializam justamente esses tratados diplomáticos, né, que são os tratados, começando por Tordesilhas, Ação e Delfonso, que impulsionam essa estratégia de ocupação geopolítica do território. Ao mesmo tempo, né, são testemunhos desse processo, desse período histórico, né, relacionado às disputas ultramarinas, então pensando nessa escala da importância mundial, tanto do ponto de vista político quanto econômico, né, e cultural, relacionados ao contato, né, de culturas diferentes da europeia, especialmente na Península Ibérica, né, então a gente tem um período ainda desse arco temporal da União Ibérica, então especialmente relacionado a Portugal e Espanha, e outras, né, outras disputas como Inglaterra, Holanda e França, no caso do território brasileiro, de domínio, né, desse território, mas também somados a isso, de todo um domínio territorial relacionado às populações ameríndias originárias desse território. Então, essa interação entre aqui as populações já existentes e, ao mesmo tempo, que os acordos estabelecidos e que precisaram também ser pactuados, né, dessa interação entre grupos, né, indígenas aqui existentes e também com o processo de colonização. Então, partimos também de que esse contato cultural também nos traz muitos desses, né, desses locais onde a grande maioria dessas fortificações estão estabelecidas, já são locais estratégicos, e isso é inerente, né, à implantação de uma fortificação ou de um pensar defensivo do território, mas que eles já eram, né, justamente locais de ocupação e também de domínio dessas populações nativas. Aqui, trazendo um pouco do que espelha a declaração, né, a gente traz que essas estruturas defensivas, né, que são estratégicas de ocupação desse território, todas elas estão localizadas de norte a sul, leste a oeste, né, elas estão defendendo pontos estratégicos geomorfologicamente falando, pontos que são ou defesa de foz de rio, por exemplo, São José do Macapá está defendendo a foz do rio Amazonas. Não é à toa que elas estão posicionadas nesses locais. Outras, como a Baía de Santos, a Baía de Guanabara, no caso das do Rio de Janeiro, no sistema defensivo de Salvador, ou, né, subsistemas, né, que a Baía de Todos os Santos, Cabedelo, na foz do Rio Paraíba, e assim por diante, né, as de Pernambuco, na defesa entre os arrecifes e a parte continental, nas de Florianópolis, na Bahia, né, na defesa também da Bahia, entre a ilha e o continente, e as do Oeste, né, defesa do manancial, né, da divisa fluvial imposta pelo Rio Paraguai. Então, não é à toa que essa relação, inclusive, né, de uma instalação de uma fortificação e a sua relação tanto com o território quanto com essas questões relacionadas às suas paisagens e o que também colocá-las nesses territórios também geraram, né, assimilações de uma paisagem cultural. Então, com essa perspectiva, né, trazemos a defesa também desse conjunto e da sua excepcionalidade por todos esses processos, né, de interação.
Aqui a gente, no arcabouço de toda essa construção, essas 19 também são agrupadas justamente por três, né, foram divididos por três períodos, né, de ocupação. As do primeiro momento, então são as primeiras, e que elas estão justamente relacionadas à expansão pela costa marítima do Oceano Atlântico, né, compreendendo, né, a instituição relacionada ao período, né, do Tratado de Tordesilhas e da União Ibérica, né, esse recorte de 1500 a 1640. Então, aqui temos Forte São João, né, a mais pretérita de todas elas, como testemunho, localizado em Bertioga, Fortaleza de São João da Baía de Guanabara, Fortaleza de Santa Cruz também, então os dois, né, representando o sistema da entrada da Baía de Guanabara, o Forte Monte Serrat, em Salvador, Forte Santo Antônio da Barra, Fortaleza de Santo Amaro, então todas no sistema, Santo Amaro no Guarujá, né, então da defesa também da Baía de Santos, e a Fortaleza Santa Catarina em Cabedelo, né, na Paraíba. Aqui, agora, o recorte também do segundo momento, então, compreendido pós-União Ibérica, até impulsionado pelo Tratado de Madrid, então, de 1640 a 1700, né, então, início do século XVIII, então, a Fortaleza de São João Batista, Forte São João Batista do Brum, ou seja, consolidando ainda a porção costeira, né, do Brasil, Forte São João Batista do Brum, Forte São Tiago das Cinco Pontas, todos, né, de Recife, do Recife, Fortaleza de Santa Cruz de Itamaracá, então relacionados também a esse período de ocupação, né, de outros, né, das disputas ainda entre a própria, né, próprios países europeus, aqui no caso da Holanda, né, defesa por conta de invasões holandesas, outras por conta dos franceses e seus períodos, Fortaleza de Nossa Senhora, Forte, né, São Marcelo, que é o inspirado, né, no Forte do Bugio, que faz a defesa, né, do Rio Tejo, de Portugal, num formato, né, numa tipologia circular. E aqui o terceiro momento, que é a expansão norte-sul e para o interior, né, no processo de interiorização da fronteira, levando, né, ao que se pensa, né, nessas organizações do que depois os tratados também se dão para o rearranjo, né, desses impulsionamentos e essas divisas, né, de território. Então, a Fortaleza de Santa Cruz, estão todas da ilha de Santa Catarina, Santa Cruz de Anhatomirim, Ratones, Forte São José do Macapá, no extremo norte, né, na foz do Rio Amazonas, como já dito antes, o Forte Real Príncipe da Beira, fazendo, né, no meio da floresta amazônica, a defesa do rio Guaporé, na divisa com a Bolívia, e o Forte Coimbra, no Mato Grosso do Sul, também, né, no meio do Pantanal, no ecossistema do Pantanal, e do rio Paraguai, também com a divisa com a Bolívia. Então, desse conjunto, né, a gente também extrai da defesa da sua excepcionalidade justamente a interação e a diversidade desse conjunto, né? A gente tem aqui, pensando do ponto de vista das tipologias arquitetônicas, se vê que esses 19 componentes, eles expressam, né, ou eles trazem o testemunho da forma como se deu o planejamento, né, a elaboração e implantação dessas fortificações. Então, o que a gente traz disso é de tendo se destacou, né, de dois grupos de tipologia, né, desse conjunto. Uma que é baseada na tratadística, né, das tipologias arquitetônicas mais eruditas, vamos dizer assim, do modelo de fortificações vindo, né, das escolas tanto italiana, francesa, quanto a adaptação e a diversidade, né, de modelos, justamente por uma adaptação à geomorfologia, à topografia e também aos materiais e técnicas assimiladas aqui no território. Então, uma diversidade, inclusive,
ditos, né, por muitos dos colegas e especialistas, que muitos deles representam, inclusive, uma criatividade, né, nessa adaptação a esses locais onde eles se inserem. Então, mostrando aqui, né, nesse texto do que a gente traz desses modelos, né, dessa distinção entre esse modelo de traçados pré-definidos pelas escolas tratadistas e destes adaptados e com diversidade, né, de implantação, a gente tem, por exemplo, né, para essa delimitação, os fortes com um traçado erudito, né, vamos dizer assim, dos tratados das escolas tratadistas, o Forte Real Príncipe da Beira, em Rondônia, e a Fortaleza São José do Macapá, né, e também temos, né, os demais, assim, alguns como o Forte Santo Amaro da Barra Grande, Forte dos Reis Magos, também de uma influência, né, de assimilações, tanto espanholas quanto portuguesas, né, trazendo, né, as escolas, ou mesmo quem foi o seu planejador, o seu projetista. Então, a gente tem dentro desse universo, inclusive, os demais, né, que a gente fala das adaptações topográficas, como os fortes da Ilha de Santa Catarina, as fortificações do Rio de Janeiro, o próprio Forte Coimbra, e os de São Paulo, da Paraíba, né, também, que tem foi, né, readaptado na parte de um traçado e depois ele é reorganizado. Os de Pernambuco também, com uma interação, né, entre primeiro traçado português, depois holandês, depois retorna, né, de um período também de ocupação e definição portuguesa. E aqui fez parte, né, do dossiê uma linha do tempo que foi elaborada pelo Vitor Hugo, aqui, né, não sei se ele está, mas Vitor Hugo fez um apanhado, né, dessas relações, uma linha de tempo histórica do contexto mundial, mas também nas relações internas, né, do que ocorria nesse contexto também do território dito brasileiro. Aqui a gente traz, né, dessa questão que falamos, né, desses primeiros momentos também das paliçadas, que já eram, né, também formas fortificadas de algumas dos grupos, né, de povoações nativas brasileiras e grupos ameríndios. Bom, eu vou correr um pouquinho mais, porque eu ainda estou chegando ao fim. Eu não vou entrar tanto em todas as justificativas de autenticidade, integridade e tudo mais. Aqui é o universo, né, de como enxergamos esse mosaico desse conjunto de 19 fortificações e todo esse repertório, né, tanto arquitetônico quanto dessa interação com seus contextos, né, paisagísticos e também de ocupações geomorfológicas. E acho que essa relação é extremamente importante, até pensando na perspectiva das diferenciações com demais fortificações já reconhecidas em âmbito mundial, né? Se pegarmos justamente que temos fortificações dentro de biomas brasileiros, né, definidos, biomas costeiros, Mata Atlântica, temos, né, a floresta, né, o bioma amazônico, Pantanal, então de toda essa interação e pensar também o que foi empreender essas fortificações naquele período com todas as dificuldades inerentes também a esse espaço. E algo que é importante, que a gente traz também na narrativa da construção da candidatura, isso muito discutido por todos, né, os consultores. Flávia Matos, acho que está aqui também, foi consultora que nos auxiliou também nesse processo, Clarice, no processo dos planos de conservação, mas assim, discutido também, de chegar, né, a afinar, né, essa forma de expressar esse conjunto. A gente traz também que né, muitas dessas fortificações, a grande maioria delas, impulsionou a construção de municípios, de áreas urbanas
e de inícios, né, de urbos e de povoados que elas trouxeram, né, nesse contexto. Mas também a gente pensa do ponto de vista que foi também essa interação e relação, muitas vezes conflituosas, entre também com as populações aqui existentes, né, nessa garantia desse território, numa perspectiva e num olhar antropológico e sociológico, né, dessa construção, e também entre, né, a interação com o mundo europeu, chegando, né, nessa interação entre culturas, né? Então, acho que esse é a fortaleza da candidatura também, né? De perceber, se ter a legibilidade por todas essas trocas culturais, sociais, políticas, econômicas, né? Que elas estão, que elas simbolizam. Aqui eu vou fazer um apanhado geral, como uma ficha, né? Uma fichinha de todas elas, e onde elas estão, né, estabelecidas, todas têm proteção do ponto de vista de instrumentos de acautelamento nacional, então todas são tombadas, né, alusão à Torre do Tombo de Portugal, então todas são tombadas, inscritas em algum livro de tombamento, a grande maioria por valores reconhecidos no ponto de vista histórico. Aqui as plantas, enfim, né? Tem um capítulo específico de tipologias e características do dossiê de candidatura, fazemos nessa análise, inclusive, entre as tipologias, as plantas, com os documentos, né, históricos, e rebatendo ao que hoje, né, como elas hoje se apresentam, como elas se mantiveram até os dias de hoje. Que forte, a Fortaleza da Barra, Santo Amaro, né? As de Santa Catarina, em Atomirim, aqui a Fortaleza de Ratones. E aí sempre fica, né, uma pergunta, por que não é o triângulo defensivo da ilha, mas como a gente falou, para expressar esse universo, ele não pode representar todas, mas o que eles expressam nessa representatividade, e também porque, do ponto de vista da construção de uma candidatura, precisamos trazer também outros requisitos, que eles precisam estar bem conservados, do ponto de vista da conservação e da proteção e da gestão, também eram critérios de seleção para essa representatividade desse conjunto. Aqui, Forte Real Príncipe da Beira, né, a sua dimensão. E aí, nesse universo, né, nesse mosaico, e usando uma analogia que foi nos apresentada pelo Alfredo Conte, né, dizendo que um bem seriado, na verdade, o que se apresenta como fortaleza da candidatura é o conjunto. E esse conjunto é como, até vim aqui, ó, como um colar. Colar só faz parte, ele só existe, né, com cada conta é o que compõe, né, os 19 componentes. E é como cada elemento desse, ele agrega a essa narrativa do conjunto. Então, essa é a grande, também, ao mesmo tempo, a grande dificuldade de uma construção, e o tempo inteiro a calibragem para a narrativa, né, que se apresenta ao dossiê apresentado na atribuição de valor e tudo mais. Ou seja, a gente não tem 19, não temos 19 dossiês, ao passo que é um trabalho como se tivéssemos 19 candidaturas, mas a grande questão é a síntese, é saber trazer o que esse conjunto ele representa. Então, é um exercício, é um fôlego muito grande, temos muito trabalho já elaborado, mas ainda temos muito que aportar e muito que ainda, né, elaborar para finalizar como acreditamos que sejam necessários. Então, os critérios, né, de reconhecimento está o critério 2, né, representar o intercâmbio de influências, né, e trocas culturais, além da questão da arquitetura, da tecnologia, de artes monumentais. Então, a gente traz justamente essa justificativa ainda nessa diversidade, né, de soluções e de tipologias. O critério 4, né, de ser
uma excepcionalidade também do ponto de vista tecnológico, mais agregado à paisagem, onde ele se insere. Então, justamente nessa perspectiva da relação de implantação e de localização e da imponência, né, do domínio de um território. Aqui, eu vou passar isso tudo porque eu quero chegar lá na frente. Então, a autenticidade, integridade, tudo que apresentamos como recorte aqui é o resumo da ópera. E aí chegamos ao que é o nosso, né, nesse retorno, dessa nossa primeira entrega ao Centro Patrimônio Mundial, aonde quais foram as questões que precisamos aprofundar, né? Então, precisamos ter, por exemplo, um levantamento mais aprofundado, um levantamento cadastral de todas essas fortificações. Temos de muitas delas, mas algumas precisamos atualizar, enfim, né? Então, esse é um caminho a percorrer. O outro é, de fato, a elaboração do plano de conservação, que estamos em processo de elaboração dessas 19. A outra questão é justamente de ter mais aprofundado o sistema e o plano de gestão para cada um desses bens. E na perspectiva que vemos trabalhando, né, e consolidando com a experiência aqui no Brasil, e para e passo também com essa troca, né, em âmbito internacional, para que a gente precisa, né, o porquê do sistema de gestão, sabemos aqui, é justamente para assegurar o valor universal excepcional, e também na perspectiva de que esses bens, eles sejam, de fato, ativos a um desenvolvimento social e também econômico, né, desses territórios e dos seus detentores. Então, essa é a grande aposta que temos, né. E, com isso tudo, também se impõe elaborar esse desenho desse sistema de governança, ainda mais que temos essa dimensão desse conjunto em âmbito territorial nacional. Com isso, a gente pensa, né, temos esboçado algumas questões, mas também revendo aqui também a forma como estamos estruturando hoje, né, já dos bens reconhecidos. Então, isso seria um espelho, né, da próxima candidatura, a gente trazer um modelo que está se aplicando, né, em âmbito nacional, porque a candidatura é um processo, mas o dia depois do reconhecimento é para o resto da vida. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que, de fato, temos que trabalhar, né? E apostamos em toda essa mobilização e nessa elaboração o sistema de gestão vai ter que ser pensado por regiões, no âmbito nacional, mas também o plano de gestão para cada um dos componentes. E numa premissa, né, que essa elaboração se dá, que a gestão ela tem que ser integral, uma gestão compartilhada, porque entre todos os entes, né, envolvidos, e num processo também que garanta a participação tanto dos demais entes envolvidos, mas também a participação social. E porque um sistema de gestão que funcione, ele precisa, né, um modelo de gestão, ele tem a gestão, a gente parte também da premissa do planejamento, da implementação e da operacionalização, ou seja, que nos permita ter o monitoramento de todo esse processo. Com isso, o que precisamos percorrer, né? Então, estamos aqui na fase dessa elaboração desses projetos, desses planos, é remobilizar as instâncias locais, porque desde o ano passado, por conta da pandemia, e ao longo desse ano, nesse processo todo de reorganização, repensar como se dará, né, os próximos passos da candidatura, precisamos ter estabelecido essa base de remobilização das instâncias locais e dos comitês técnicos locais. Para quê? Para que a gente tenha, por exemplo, os avanços nos planos de conservação, que a gente está na etapa, foi feita a primeira etapa e a segunda etapa de alguns dos planos, e a finalização dos planos de conservação, que esses planos de conservação que já foram apresentados aqui pela Sandra, né, a nossa colega Sandra Correia, se eu não me engano, no fim do ano passado, eles são a principal estrutura também de aposta dentro do plano global de gestão do conjunto de fortificações.
Outras é a questão do desenho de gestão, porque temos uma composição diversa, né? Muitas dessas fortificações são ainda, algumas delas são operacionais, ou seja, estão no Ministério da Defesa, ainda utilizadas pelo Exército. Outras são de gestão de secretarias de cultura do Estado, outras são de municípios, né, das estruturas de cultura dos municípios. Temos também um conjunto de fortificações utilizadas de uma forma como espaços culturais pelo próprio Exército. Temos uma que é de gestão direta do IPHAN. Então, nesse mosaico das 19, nesse conjunto, precisamos também ter distintos modelos de gestão que se adequem aos seus usos, né? E permitindo que elas, de fato, né, sejam... possam, né, pelo apelo da ampliação de visitação, quando se tornam um patrimônio mundial. Então, ter um plano de capacidade de suporte, um plano de capacidade de acolhida, né, ou seja, o quanto elas conseguem receber, mas também o quanto elas estão inseridas nessa estrutura de qualificação dos territórios. Também apostamos dentro dessa construção de um plano de negócio, ou seja, pensando na economia criativa e de como esses bens também possam aportar parcerias entre a iniciativa pública e privada, então, de uma forma equilibrada e que traga também, né, benefícios aos territórios, à população dos territórios e aos bens, pensando também na conservação, na manutenção continuada deles, um plano de gestão turística, um plano de comunicação e o plano de interpretação, pensando que esses bens também, quando forem, né, que eles sejam, né, relacionados às múltiplas narrativas associadas a essas fortificações. Aqui só uma amostra de como construímos, né, esse processo todo de gestão compartilhada e participativa, e as etapas, né, de um plano de gestão, que na elaboração deles. Mas o que temos, né, construído ao longo desses, vamos dizer, de 2017 até 2021? Essa candidatura, apostamos, né, como vimos desde o início, o foco é gestão mesmo, porque sabemos que é o que precisamos aprimorar, e também porque nos impõe como algo que é um desafio mesmo, que é mais complexo do ponto de vista dessa dimensão territorial, mas também apostamos desde o início num projeto de educação patrimonial, aonde ele faça parte já da construção da candidatura. Então, tivemos experiências que são exitosas e que estão aportando uma série de dados e de informações e de preparação e de mobilização extremamente importante, isso construído pelo nosso núcleo de educação patrimonial do IPHAN, né, a cargo da equipe de educação patrimonial, onde tivemos experiências em Pernambuco, que foi o início, né, com a elaboração de uma publicação, inclusive, ao longo de um ano, com as escolas envolvidas nos territórios das fortificações, e também a elaboração de uma exposição no Forte das Cinco Pontas, mostrando todo esse processo, e depois se estendeu algumas outras, né, núcleos de fortificações do conjunto, como as de Santa Catarina e as de São Paulo. O que acontece? O ano passado, essas oficinas todas, no caso, né, de Pernambuco, essas oficinas ocorreram de forma presencial, como era, né, o formato anterior elaborado da metodologia, né, dos inventários participativos, de apropriação, ressignificação dessas fortificações, e do ano passado para cá teve que ser virtual. E, ao mesmo tempo, esse processo virtual também colocou outros desafios e trouxe também resultados extremamente interessantes nessa perspectiva de virtualização. Então, em Santa Catarina, foi todo um trabalho, né, de formação com os professores e os mediadores,
para que eles repliquem nas suas salas de aula. Então, teve um aprofundamento maior das ferramentas virtuais, da forma de organizar esse trabalho como ações que, de fato, sejam não só pontuais, mas que tenham estruturado um programa de educação, né? E nas de São Paulo, a mesma coisa. E aí aqui a gente está, o que precisamos daqui para frente, né? Então, ainda temos essa preparação de todos esses bens, alguns deles, por exemplo, Forte dos Reis Magos, finalizando uma restauração, o Forte Real Príncipe da Beira, com todo um trabalho, um projeto de levantamento, um projeto de consolidação das estruturas em ruína, né? Elaborado pelo Núcleo de Conservação, pela Coordenação de Conservação do IPHAN, né, onde algumas etapas já iniciaram e agora com projeto mesmo de consolidação das estruturas, outros aí estão em preparo, outros já numa fase mais avançada de elaboração e de conservação. Mas agora a próxima etapa é justamente reunir as informações que faltam a ser a preencher, né, algumas ainda das lacunas de organização dos dados técnicos, mas principalmente nos debruçarmos sobre o sistema e o plano de gestão. Então, nesse momento, estamos aqui revendo as estratégias, né, de como retomar a candidatura justamente com essa base, com esse arcabouço ainda de trabalho a ser empreendido, mas de um trabalho em conjunto, com parcerias com as instituições envolvidas. Então, esse é o estágio que nos encontramos da candidatura. Eu vou só mostrar aqui no compartilhamento. Candice, nós já terminamos, portanto, sim. Acho que chegou ao fim e muito bem. Sim. Iria já agora aproveitar, se calhar, para fazermos aqui assim um bocadinho de perguntas e questões que outras pessoas queiram introduzir, e aproveitava então depois nessas questões para responder essa mais a informação que quer dar, está bem? Okay. Pode ser? Sim, claro. Muito eu acho bem. Assim, só um comentário, né? Quer dizer, abriu-se tantas pontas, né, ao longo da tua fala, a gente foi vendo que muita gente já quer falar. E nosso receio maior é que a gente não consiga ter o tempo dessa parte desafio, do bate-papo. Não, eu até peço que, assim, teria muito ainda a apresentar o que foi aportado, mas é que é muito extenso de todo o trabalho. Foi ótimo, não tem problema. Claro que sim, está ótimo. É um sobrevoo do que do que se empreende, né, ao longo desse processo. Claro, foi aqui um abrir o apetite. Bom, vamos então dar início à fase de tertúlia, de perguntas, de intervenções. Quem quer falar pode se inscrever, pode levantar a mão, como já fez a Rosana, ou pode se inscrever também aqui assim no bate-papo. Neste momento já tenho aqui assim 4 inscritos. Vou tentar seguir por ordem e vou passar primeiro a palavra ao Alcino. O Alcino queria fazer uma questão sobre o dossiê. Alcino. Não está mais, viu? Ele saiu. Casa de banho. Eu não sei se percebi bem a pergunta que o Alcino queria, mas o Alcino, no fundo, queria perceber a questão do dossiê, porque o dossiê, como era constituído o dossiê. Acho que, de uma forma relativamente breve, Candice, se puder dar uma ideia. Como é constituído o dossiê? Esta é a pergunta. Sim, sim. Bom, o dossiê, ele tem, né, tem um manual, né, tem seções, enfim, tem informações que já são pré-requisitos, né, de uma elaboração de uma candidatura. Então, a gente tem desde o ponto de vista dos contextos e do processo histórico, a identificação dos bens, né, com o levantamento, com a questão georreferenciada desses bens, né, e dados sobre o contexto onde eles se inserem, e aí que
de novo trago, é o conjunto, e sempre trazemos o conjunto e como cada um contribui, né, como cada componente contribui. Então, é um mergulho do todo para as partes. Depois temos sessões que tratam a própria caracterização dos bens, os critérios, aí a defesa, toda uma parte que vem com as justificativas, a declaração de valor universal excepcional, os atributos do bem, então, quais são os critérios e como esse conjunto responde àqueles critérios e o que cada componente agrega nessa justificativa e nessa conformação. Aí temos a autenticidade e a integridade, então as declarações de autenticidade e integridade, passando pelo um levantamento de qual estado da arte, ou seja, como se encontra a gestão desse bem, então passando de novo pelo todo e as partes, como se dá a gestão de cada um deles, então a gente tem o universo da forma como a gestão hoje é instituída, até chegar à seção que elabora o plano de gestão para o futuro. Então, a gente trata de conservação, de proteção. Então, a proteção, temos uma planilha com todos os instrumentos de proteção e de acautelamento incidentes para cada um dos componentes, aí nesse caso. Temos a delimitação, como é uma base descontínua, o que é a área núcleo da candidatura, com a sua área buffer zone, que é a área de amortecimento para cada um dos componentes, aí nesse caso. Chegamos à parte de elaboração do plano de gestão, onde série de requisitos, a parte de monitoramento e de construção de indicadores. Depois tem uma parte que são os anexos, todos os anexos, ou seja, todas as imagens, toda a pesquisa iconográfica de imagens. Temos uma planilha que diz aonde se encontram fisicamente, ou aonde, né, quem são os detentores de direitos, enfim. Então, é um trabalho de muito fôlego e um processo de candidatura também é enriquecedor justamente por isso, né, por poder organizar, nos propiciar essa organização de dados e de informações. Não sei se eu consegui responder, teria que mostrar o dossiê mais a fundo. Claro, acho que sim. Acho que só para ter noção, esse dossiê tem 700 páginas, assim, isso sendo um resumo, né? Um trabalho de fundo. Bom, aqui um arquiteto de Portugal quer fazer, tem sempre muitas coisas a perguntar, passa a palavra ao Rui Carita. Ora, parabéns. Como devem calcular, é a minha área de trabalho, logo tem sido um acompanhamento muito estreito que eu tenho feito sobre este assunto e de grande medo, de susto, porque para nós portugueses o Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Logo, quando se colocam todos estes assuntos, para nós cai-me o cabelo que já não tenho, não é? Porque como é que se faz uma seriação destas? Porque é um bem seriado, o que é ainda mais complexo. Eu só tinha um aspecto que depois há problemas graves com a língua. Como sabem, falamos aparentemente a mesma língua, mas não é verdade. Nunca mais me esqueço que há 30 anos fui com a vice-reitora dos Açores ao Brasil e toda a gente dizia assim, a vice-reitora, então a vice-reitora é casada. Só assim, senhor. Quantos filhos tem? Tenho um rapaz e uma rapariga. Fazia-se um grande silêncio e dizia, a professora não tem uma rapariga, tem uma moça. Ora, para nós, moça é de recados, é de criada. E ela dizia, não, nós trabalhamos todos em casa, dividimos o trabalho e tal, não há moça lá em casa. Tudo bem, logo, é sempre difícil, logo. Domínio tangível pelas populações nativas que foram assimiladas pelos colonizadores. Isto em português de Portugal é francamente difícil. Porque domínio tangível pelas populações nativas, grande parte dos fortes eram contra as populações nativas, como devem calcular, não é? Não eram propriamente
para a posse deles. Depois, atenção que o princípio uti possidetis inicia-se com o Tratado do Utrecht e a ocupação da outra margem do Amazonas, logo é anterior àquilo que foi aqui apresentado. E depois é um problema que eu tenho, mas isso teria que falar um dia muito mais de perto com Mário Mendonça de Oliveira, que é o problema da Fortaleza de Monserrat, que não é indubitavelmente 1510. Ela tem 50 anos antes, porque um arquiteto italiano ao serviço de Filipe II, sob a tutoria de outro arquiteto italiano em Madrid, etc., nunca faria uma torre roqueira. Aquilo é uma coisa de 1530, 1540 e que foi feita, e que só a arqueologia é que poderá agora definir na base onde é que eram as canhonheiras, mas isso é um aspecto técnico, porque toda a gente mete 583, turma. É a documentação que nós temos escrita, ela, ao vivo, visualmente, é 50 anos anterior, mas isso é um pormenor, enfim, que se passa perfeitamente ao lado. De qualquer maneira, parabéns, isto é um trabalho perfeitamente hercúleo, de facto, digno de um país continental como é o Brasil. Parabéns pelo trabalho que estão a desenvolver. Muito Professor, obrigado. Força, Candice. Professor, sobre a questão do termo, né, da assimilação, então, enfim, acho que realmente ali não se fez a entender por conta do resumo de capítulos inteiros, né? Mas, assim, extraindo, a questão toda é o contrário, né? É de domínio espacial e já, né, das ocupações pretéritas relacionadas às populações nativas, né, que detinham esse domínio dos locais estratégicos. E a assimilação se dá justamente do colonizador, de chegar e trocar esse conhecimento, e de aperfeiçoá-los, né, porque, por exemplo, a gente tem muitas que eram já paliçadas ou formas, né, defensivas, né, das populações, e que depois são ampliadas, né, num primeiro momento elas são assimiladas, ao contrário, né, pelo colonizador, e depois aperfeiçoadas. Então, é nesta perspectiva de camadas, né, camadas tanto de conhecimento, e aí depois tem, ao contrário também, né, de quando se faz as adequações de implantação nesse território, na utilização dos materiais locais e tudo mais, também se utiliza de conhecimentos, né, já aqui estabelecidos, muitas vezes até de uma forma, vamos dizer, da arquitetura vernacular também, né, não só na América Latina, mas, enfim, no mundo, né? E a gente tem também as trocas trazidas justamente por boa parte de algum período onde, no tráfico negreiro, né, que a gente tem as diferentes populações e etnias e grupos, né, africanos, que a gente sempre coloca, né, falar africanos, e a gente sabe das diferenças, das riquezas de regiões, né, de África, e que vêm, né, que são trazidos ao Brasil na condição de escravizados, e também, né, essa troca também ao mesmo tempo, também traz conhecimento e saberes, né? Então, a gente justamente amplia essa narrativa para todo esse universo diverso, né, e amplo nesse país continente, como muito bem falou. Muito obrigado, Candice. Obrigado pela pergunta, Rui Carita, muito obrigado pela resposta, Candice, e vamos passar agora ao Rutiliano Roque. Oi, boa noite. Então, parabenizo a Candice Ballester, e indo ao encontro de ideias, porque a gente é objeto também da ação, assim como as ideias são objetos aqui. Então, o escopo do estado da arte e próximos passos, que é a chamada, né, a pauta, né, e indo ao encontro de múltiplas narrativas de gestão, que também, a meu ver, abrange o imaterial, que é da arte, né,
que empodera todos nós, mas que o artista é um pouco despossuído, uma judieira na ação, mas que deixa registros, né? Então, existem obras, né? Então, literária, que é o Desnudo Mar Selvagem, que foi evocado desde a pintura da Fortaleza, numa atitude de pertencimento de uma tropa escoteira, um ano antes dos 500 anos do descobrimento da América, em 92, né? Isso deixa registro, tanto prosopopeico, contextualizando os elementos da Fortaleza, arquitetônico que você aborda, e também humano, como urbanista que é, né? Que também dá esse escopo, evoca. Então, isso foi contemplado por subsídio, né, do município que faz limite do Canal da Barra, que a Barra, o canal tem dois lados, né? Tem o Guarujá e tem Santos. Então, essa visão da fortificação, através daquele acidente, que é o canal, dá esse empoderamento, e também pelo nome de batismo, né? Canal da Barra, a gente sente parte disso, né? Numa das margens, né? E então, poeticamente, a prosopopeia que interage com esses elementos, né, do mar, também faz com que isso esteja registrado em literatura. E musical, que ainda não está contemplado, mas já está proposto, que é uma opereta, fazendo com que isso ganhe uma sonoridade e se torne mais universal, que é a sua proposta de universalidade, né? Mas sem presunção da minha parte, mas de pertencimento, né? Que nem o Leandro fez uma palestra aqui. Então, esse voz aos elementos, ao maciço arquitetônico e daqueles elementos que a emolduram, né? Eu sinto que é uma relação também passional que passa de simples paixão, que eu acho que todos nós somos tomados por ela, contextualizando no público que participa da live, e que passa a um amadurecimento, né? Mas que também passa por um estresse, porque existe o sentimento de posse, né? De alguns que são letrados no assunto, mas uma simples leitura de Polianteia Santista para fazer jogos de atividade de escoteiro dá a nós o pertencimento ao paterno que somos, né, diante da fortaleza que é elemento feminino e que você representa e traduz isso bem e resgata, porque a mulher não está na história, pelo menos da invasão do Edward Fenton, ela não aparece, então você faz com que isso seja resgatado. Então, parabéns pelo seu gênero feminino que representa aqui. Então, essa explosão fértil do primeiro momento, né, deixa em aberto uma sinergia entre os fazeres e dizeres de cada um, e eu exponho a essa sinergia à maestria da palestrante, sob a visão dela de como fazer com que isso aconteça, esse pertencimento humano junto ao patrimônio histórico e a hierarquia entre os protagonistas, né? Eu me sinto um coadjuvante, mas me ponho à disposição com essas duas obras que são minhas, musicais, em construção, e a literária já publicada. Obrigado e parabéns novamente. Eu que agradeço. Muito obrigado, obrigado por tudo. Passava agora a palavra à Rosane. Boa noite, obrigada. Parabéns, Candice, pela apresentação. Eu queria fazer assim, uma colocação e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Quando você nos traz esse processo, que é um processo longo, contínuo, mas também reflexivo, e você diz isso muito claramente, que é um processo que ele se vive sendo retroalimentado, inclusive nesse momento agora de retorno, eu pergunto se, em algum momento, o comitê pensou em rever a listagem e incluir algumas lacunas. E aí não é uma questão de ser bairrista, não, mas eu vou
destacar, e tenho destacado isso sempre que possível, uma lacuna que eu acho que é muito significativa é o do Forte do Castelo em Belém, porque ele é da primeira fase, do primeiro momento, é de 1616, ele abre a ocupação efetiva da Amazônia, né, esse amplo território. Ele, quando você analisa o forte dentro de todos os critérios que são postos para a candidatura, ele se encaixa, digamos, perfeitamente bem, inclusive em termos de gestão, conservação, ocupação. Ele tem um museu do encontro que faz uma conexão desse encontro das populações tradicionais originárias e as outras inúmeras contribuições que ocorreram ao longo do processo de sua construção, de sua trajetória e memória. E aí eu pergunto, essa listagem, essa candidatura, é uma caixa forte que ninguém entra e ninguém sai? Ou existe ainda alguma possibilidade de rever isso, dado algumas circunstâncias, eu acho que algumas estruturas que merecem ser repensadas? Rosiane, pois é, essa é uma pergunta, né, bem pertinente. O que acontece, né, como eu te disse, tem todas as etapas, né, pré-definidas e estipuladas no âmbito desse ciclo, né, estipulada pelas diretrizes operacionais da convenção. Então, com datas, cronogramas muito rígidos e muito bem estipulados. A construção, o início, né, no locus dessa candidatura, por ser um bem seriado, ele já sai no extrato desse núcleo das 19. Qualquer inserção, ou até mesmo retirada, ele altera, né, o todo. Qualquer alteração nesse sentido requer que a gente inicie lá nas primeiras casas, como, né, no tabuleiro, vamos dizer assim. Então, pelo esforço, por tudo que já percorremos e que ainda tem a percorrer, seria qualquer inserção nesse momento, pela nossa parte, Estado parte, proponente, ela é entendida como uma revisão do processo. Teriam outros, né, assim como muito bem trazido a questão da representação de Belém, ou, né, outros que já nos falaram, mas nesse processo do reconhecimento agora, a gente não teria chance de alteração. A única forma de poder haver inserções, ou em caso que não sejam as retiradas, pelos assessores, pelos técnicos especialistas do processo do ICOMOS, ou ICOFORT, que vierem. Eles podem propor. Qualquer revisão é sempre tomada incitada ao externo para que a gente reveja alguma parte desse processo. Então, não caberia a nós agora alteração desde a lista indicativa que já tem os critérios de seleção, e como eu disse, não é o universo de todos, né? Os mais representativos e que eles simbolizam ou representam alguns dos outros que são similares ou que apresentam uma mesma lógica de ocupação. Acho que o Marcelo levantou a mão, ele pode complementar melhor, inclusive, essa pergunta, que ele, desde o início, né, participou desse recorte, né, do porquê desses 19. Marcelo, por favor, complemente aqui a minha... Ok, Cândice, obrigado. E, bom, eu não poderia deixar, eu estava aqui me contendo, né? Enfim, a realidade é que esse é um processo muito extenso, muito longo, né? E sempre que a gente tem a oportunidade de ver ou de participar desse tipo de discussão, de encontro, sempre surge essa pergunta. É compreensível, né? Porque, obviamente, esse é um processo permanente, contínuo, né? Mas é importante lembrar que a atualização da lista indicativa, que é o primeiro passo, isso foi feito, como a Cândice falou, né, em 2015, ela começou em 2008. Nós levamos 7 anos para chegar a essa definição. E a definição ela foi extremamente técnica na época, né? Então, assim, me causa, às vezes, assim, um certo estupor quando eu ouço esse tipo de abordagem, porque é legítima, eu compreendo, mas assim teve que se passar por um crivo, né? E nós contamos com a participação
pelo menos no âmbito do IPHAN, com o maior especialista que nós temos e que esteve aqui já falando nessa tertúlia, né, que foi o Adler, né, que fez aquela peneiragem final, porque era muito complexo e muito difícil chegar nessa definição última. Então, é importante lembrar, e a Kant fez esse destaque, que se trata aqui de não ser exaustivo, mas assim ter um caráter muito assim, de representação, né? É representativo, e ao longo do processo, especialmente quando nós realizamos os seminários internacionais, porque tinha justamente esse objetivo de fazer esse intercâmbio, né? a colher, né, subsídios a partir da abordagem que o Brasil tinha optado fazer quando nós apresentamos a candidatura, né, e ela foi aceita sem nenhum reparo na lista indicativa, né, entender que assim nós tínhamos que avançar no aprofundamento daquilo que tinha sido conquistado, que era alcançar aquele patamar, né? Eu lembro muito de algumas situações e outros casos, que não só esse que você apresenta, Rosiane, e que a gente acha legítimo e que a gente acredita que o próprio processo ele vai dando para a gente uma maior, vamos dizer assim, uma maior lida com ele, né? O fato de o IPHAN ter feito a aposta. E eu, à época, ainda na diretoria, defendi que o dossiê deveria ser enviado, ainda que ele pudesse conter, né, vamos dizer assim, algum tipo de lacuna, porque a gente percebia que era necessário equalizar a informação em relação aos 19 componentes, e a gente percebia que isso não estava, porque a gente não tinha, naquele momento ainda, conseguido, né, esse esforço de equalização de informações sobre todas aquelas 19, mas foi compreender que, superada essa etapa do reconhecimento, existe um mecanismo dentro da Convenção do Patrimônio Mundial que você pode solicitar a extensão do bem. E é aí que a gente entende que essas pautas que, vamos dizer assim, que ficaram no caminho, né, como é o caso que você apresenta, e nós tivemos alguns outros, né, que poderão ser efetivamente, vamos dizer assim, incorporados, mas não nesse momento, porque o que está na pauta é esta candidatura, é ela que está reconhecida, é ela que está na lista indicativa, e é ela que nós temos que fazer vingar. Então, o nosso interesse maior sempre foi fazer com que as 19 fossem incorporadas, né? Fazendo só um pequeno reparo ao que a Candice colocou, assim, a princípio, a mobilização que os órgãos assessores podem fazer é no sentido de ajustar o bem a partir do que ele está, do que ele é, do que ele foi apresentado. Porque senão não seria essa candidatura, seria uma outra coisa. E aí, como ela bem colocou, seria recomeçar o processo desde a lista indicativa. Então, para você ter uma ideia, se nós levamos 7 anos para chegar no ponto que chegou e aguardar 1 ano para poder iniciar o processo, um processo que a gente acredita, né, que ele só vai dar certo, que é o que está em curso, se ter essa articulação maior com todas as instâncias locais, né? Porque, como ela frisou, e a gente acredita nisso, ou seja, o maior desafio é justamente cada fortificação não se ver de per si, porque o que a gente observa é que o trabalho que se dá na gestão dessas fortificações é cada um fazendo o seu trabalho a partir do que cada uma é, quando, na realidade, o grande desafio é transcender para essa visão do conjunto. Então, eu vejo assim, com grande assim, expectativa, né, nesse processo de reconhecimento, né, e agradeço a tua sinalização, porque ela só corrobora com isso que está em curso, né? Ou seja, a gente quer reconhecer as 19, a gente não sabe se as 19 de fato poderão ser. A gente assistiu na reunião em Cracóvia, quando o comitê avaliou, a partir do parecer técnico apresentado pelo ICOMOS, de uma candidatura transnacional que envolvia a Itália, a Croácia e Montenegro, né? Eram, se eu não me engano, 9 fortificações e só foram incluídas efetivamente para reconhecimento 5 delas. Então, o nosso maior receio nesse processo é que, das 19, de repente, queiram reconsiderar
né? 8 ou 12, não sei. Então, todo o esforço nesse momento é fazer vingar, né? Às 19, né? Então, assim, fica esse registro, né? A Cândice sabe muito bem, porque não é a primeira vez que isso ocorre, né? Porque a gente acredita que, vencida essa etapa, superado esse processo de reconhecimento das 19, que a gente possa incluir, né, algumas mais, como essa que você acabou de fazer referência. Agora, não faz sentido, não cabe, a gente entende nesse momento, essa marcha, né? essa marcha ré no processo dentro do que já foi e do difícil que foi, primeiro, colocar o tema das fortificações na agenda nacional. E a gente colocou isso no momento em que não estava posto. Assim, a gente não imaginava, né, que a questão ia ganhar a dimensão que acabou ganhando, o que foi muito bom. E a gente fica muito feliz, né, de ver que realmente, em função da maneira de fazer, do processo que está em curso, é que essa densidade que a candidatura está ganhando e os trabalhos que estão se processando em cada uma dessas fortificações. Eu queria reforçar, para além do que a Cândice colocou, o tema da promoção, ou seja, nunca as fortificações ganharam assim, uma visibilidade tão grande, né, nesses últimos tempos que elas não tinham. Né? Muitas das vezes, e o próprio trabalho de cooperação que nós tivemos Brasil-Holanda, em Pernambuco, com as fortificações do Brum, das Cinco Pontas e de Forte Orange de Itamaracá, né, da vinculação, da articulação da população, né, do Estado, em particular Recife e Itamaracá, com aquelas fortificações. Então, assim, acho que é um processo que está em curso, né? Realmente foi muito difícil, é muito complexo, mas eu sou muito otimista e sigo apostando, e a batuta, nesse momento, aí está com a Cândice, e eu fico muito feliz de que ela está aí dando a sequência, sabedora, né, de todas as dificuldades que um processo dessa natureza ela enseja. Desculpe se eu me estendi aí, viu, César? Mas eu acho que era importante fazer essas observações, porque assim fica parecendo que assim, não está bom, precisa melhorar. Eu acho que está ótimo e vai ficar melhor ainda. É dentro dessa perspectiva que eu acredito que a gente precisa olhar, né, esse esforço que foi empreendido até o momento. Desculpe aí se eu fui extensivo. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Ui, deixa eu aproveitar, já faço. Temos mais alguém, não? Claro, não, neste momento não há mais ninguém inscrito, estamos já a passar um bocadinho da hora, mas acho que foi importante não interromper ninguém. Muito obrigado pela intervenção de todos e pelas respostas da Cândice. E passava agora ao César. Bom, minha fala vai ser pequena, é mais para o Marcelo, na verdade, porque eu acho que essa fala dele, ela complementa muito o que foi a apresentação. A Cândice teve que fazer um trabalho de síntese em cima de um processo que é possível fazer em 50 minutos, né? E eu gostei muito como o Marcelo conseguiu pontuar uma coisa que eu entendo a dor da Rosiane, porque é uma amiga, né? E que tem esse senso muito forte de pertencimento com relação a um bem que realmente merece tê-lo, né? Mas gostei muito quando o Marcelo fala, esse é o nosso time, esse é o nosso conjunto. E esse conjunto não é do Marcelo, nem é daqui, não é do Rotigliano que gosta aqui da Fortaleza, nem é do Segomante, é do Brasil, né? E a briga tem que ser para que esses 19 sejam vitoriosos, e não apenas 12, porque a gente vai ficar meio capenga, né? Que pena, não quero ter um que pena, né? Eu queria fazer uma perguntinha, aproveitando assim a última. Havia aquela expectativa meio romântica de que a gente teria uma posição em 2021 para comemorar a vitória em 2022 com o bicentenário da independência. É óbvio que isso foi por terra por toda a condição de pandemia que nos abateu. Existe uma perspectiva agora, Cândice? Como é que está isso? César, essa pergunta, acho que até vou reforçar um pouquinho também o que o Marcelo falou. É importante a gente ver
do caminho todo a percorrer, né? Tudo que já elaboramos, já conquistamos, e é como o Marcelo disse, né? Se ganhou muito, a gente percebe desde o início, Claro. quando fomos, por exemplo, eu vou citar, porque eu acho que merece, assim, aqueles que a gente percebe, é nítido, e a gente percebe o quanto esse processo pôde contribuir com o trabalho do gestor local, que, por exemplo, o Forte do Brum, em Pernambuco, né? Que em todo o envolvimento, o empreendimento, inclusive o trabalho colaborativo entre os gestores das fortificações. Assim, o Forte das Cinco Pontas, que tem uma gestão da municipalidade, da prefeitura, né, de Recife, um trabalho belíssimo, que é um museu e que tem a memória, né, da ocupação do território, memória urbana, e elaborado pela Betânia, né, e que eles criaram uma sinergia de um trabalho conjunto de colaborativo. E a gente percebe hoje o salto que deu o Forte do Brum, inclusive colocando em visitação num bojo de uma visita guiada ao território dessas fortificações. Aí, voltando à tua pergunta, César, nessa perspectiva de quais serão os próximos passos, né? Então, tudo que já fizemos, e é importante também dizer, isso tem custo, né? A gente tem que reorganizar tanto do ponto de vista orçamentário, mas também humano, né? Assim, os recursos econômicos, recursos financeiros, recursos de técnicos e de todos esses envolvidos. Então, agora a gente está no estágio de remobilização e pensando justamente numa estratégia. O que acontece? É difícil também a gente colocar a gente tem um norte, né, como um planejamento, que era isso. Vamos tentar que em 2022 tenhamos, né, se desse tudo certo, a avaliação pelo Centro Patrimônio Mundial. Mas esse processo todo, né, com tudo que é necessário, que envolve essa mobilização, e ainda no meio de uma pandemia, não foi possível. Então, agora, o estágio que a gente está é justamente revendo, reorganizando as bases dessa retomada e com tudo que é necessário mobilizar e fazer, assim, elaborar. Né? Então, como o Marcelo disse, a gente agora, reunindo, organizando como um dossiê, a gente também percebe que tem algumas discrepâncias de informações e que a gente precisa tanto equalizar, mas, ao mesmo tempo, algumas vamos buscar que todas estejam num patamar de qualidade. Então, agora nos permite isso. Então, a gente está, eu não vou te dar prazos e datas, mas estamos justamente reorganizando um cronograma de trabalho, de, primeiro, remobilizar os comitês, as instâncias locais, e aí sim, com prazos e um cronograma definido do que vamos fazer para os próximos anos. Assim, pensando nessa perspectiva das janelas, das etapas que temos que atender, pensamos que é muito importante, o Marcelo sabe disso, ele sempre afirmava isso, né, de passar, as candidaturas do Brasil têm sido reconhecidas, mas também porque a gente fez todas as etapas. E sentimos falta de não entregar direto um dossiê, isso foi uma aposta, como ele disse naquele momento, mas agora sentimos a necessidade de ter essa primeira etapa de contato e de ajuste da candidatura com os especialistas. Então, nesse sentido, existe hoje, esse ano, né, na reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, tanto a convenção quanto as diretrizes operacionais estão sendo revistas, e eles incluíram uma etapa nova nesse processo, que é uma etapa que se chama início, uma avaliação prévia. Já temos, tudo que já temos agora reunido, já nos permite fazer essa avaliação prévia. Então, estamos avaliando de entrar nesse processo das etapas. Então, ainda avaliando, assim, entregamos para uma avaliação e percorremos, né, a posterior entrega do dossiê. Então, é essa fase que se encontra. Ô César, eu gostaria de dar fazer um agradecimento à Cândice, né? Ah, sim. Claro, faz isso. Puxa, eu estou mantendo contato com ela já há uns 6, 7, 8 meses, né? Ela sempre achava, vamos esperar um pouquinho, porque eu quero chegar lá com alguma coisa bem definida, né? Ela já falou desse dossiê que foi mandado lá em fevereiro, né?
um trabalho gigantesco, 600 e tantas páginas. Pô, realmente é um trabalho enorme, né? Eu agradeço pessoalmente, aí no caso, viu, Candice, por ter aceito essa sua fala. Eu acho até que gostaria de deixar também um recadinho. Por exemplo, quase todos os atributos que a gente verifica, eu tenho discutido isso com o César, são acessibilidade, visibilidade, autenticidade, sustentabilidade, finalidade dos bens. Isso aí são atributos qualitativos que você pode apresentar como um plano. Agora, o pertencimento o pertencimento depende da fala de vocês, não é? Você pode perceber que o Exército, o general, tem 2 generais aqui do Exército presentes, o Exército está se abrindo para isso, quer dizer, mostrar o que nós somos e o que nós estamos fazendo. Então, é muito importante que a gente... Poxa, primeiro que é difícil, né? Você está falando de algo que foi construído para a guerra e você agora quer trazer para a paz. Não é muito fácil, não. Você olha para uma fortaleza, já vê soldado, canhão, tiro, essas coisas todas. E eu queria também, viu, eu sou muito... vamos dizer... Procuro ser elegante com as pessoas, né? A Rose, né? Rosane, a Rose vem batalhando com isso, olha, há tempo. Eu até escrevi aí uma sugestão para ela, que se tiver uma modificação no futuro, já está meio pronto. Eu acho que aquela praça, que eu acho que é Praça do Encontro, de Belém, a praça como um todo, com todos aqueles bens, poxa, já daria um projeto à parte para reconhecimento, porque aquilo merece reconhecimento, não só forte, mas como uma praça como um todo. Desculpa, César, falei demais, mas tinha que dar esse recado, porque a Rosa não pode sair daqui dizendo que mas, assim, é bravo com a gente. Daqui a pouco em Portugal já é amanhã e a gente está aqui ainda, né? Eu vou passar para o Rui, para que a gente encerre aqui, e obrigado a todos pela presença, tá bem, meu nome. Rui, pode acabar. Tá, muito obrigado. E então, antes de apresentar a próxima sessão, quero agradecer à Candice Ballester toda a informação que nos trouxe aqui assim, sobre o ponto de situação da candidatura, e estamos nós também deste lado do oceano a torcer para o bom sucesso desta candidatura, que sabemos que são sempre processos muito difíceis de conduzir, são muito complexos e às vezes há sempre coisas que não correm bem, mas tem que se torcer sempre pelo melhor. Muitos parabéns pela comunicação e também pela parte de perguntas e respostas que aqui tivemos. E cabe agora introduzir a próxima sessão, que vai acontecer daqui a 15 dias, e vamos ter o Tenente-Coronel na situação de reforma, médico, Rui Pires de Carvalho, que nos vai falar sobre a influência dos médicos e cirurgiões militares nascidos na América Portuguesa no ensino médico-cirúrgico em Portugal e no Brasil. Os médicos e cirurgiões militares naturais do Brasil vieram ter uma decisiva importância na fundação da Escola Cirúrgica da Bahia, que era o estabelecimento de ensino superior mais antigo do Brasil, é de 1808, da aula de anatomia, medicina e cirurgia do Rio de Janeiro e mais tarde das Reais Escolas de Cirurgia de Lisboa e do Porto, isto é, veio do Brasil para Portugal. José Correia Picância e Teodoro Ferreira da Guiar são apontados como os principais atores destes fatos históricos. No caso do Brasil, tal resultou sobretudo da conjuntura criada pela transferência estratégica da família real e da corte para o território brasileiro, face à iminente primeira invasão francesa. O nosso palestrante vai fazer uma breve resenha biográfica das personalidades aqui já referidas e das circunstâncias em que exerceram e se movimentaram, numa análise crítica da bibliografia e historiografia oficiais, que os consideram agentes fundamentais no marco do ensino médico e cirúrgico em Portugal e no Brasil e mundial, e como consequência desta investigação, o palestrante vai apontar para novas pistas e apresentar factos, na realidade apurados, que são por vezes dispares das versões institucionais. Temos aqui sim algo que vai ser muito interessante. O doutor Rui Carvalho, além de continuar a sua vida ativa como médico neurocirurgião, é neste momento doutorando em História da Universidade Nova de Lisboa. E portanto,
passando esta informação sobre aquilo que vai ocorrer daqui a 15 dias. Terminamos aqui assim a nossa tertúlia pelo dia de hoje, que foi excelente, e muito obrigado mais uma vez à Cândice Ballester e ao IFAM e àquilo que nos trouxeram de conhecimento sobre esta matéria. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Parabéns. Obrigada. A todos, bom domingo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Rose. Pensa Boa aí. noite. Todos, excelente domingo.